Gustavinho, seja bem-vindo ao Avesso. E aqui a gente começa pelo começo. Queria saber de você o seguinte: o que tem no Gustavinho hoje, jogador de basquete, jogador do Corinthians, um ativista, porque teve muita atividade política também envolvendo o teu nome recentemente. O que tem em você hoje, da criança que você era, de como você se criou? Pô, obrigado pelo convite primeiro, prazer estar aqui. Eu acho que basicamente tudo, viu? Porque eu sou um reflexo da minha criação, dos meus pais. Eu acho que minha mãe sempre bateu nessa tecla de conversar bastante, né? Esse é um clichê, mas é verdadeiro, né? Tipo, você é as conversas que você tem, né? Então, tentar ampliar os horizontes, não ficar só falando, falando sobre só uma coisa só, ir atrás de informação, buscar novas ideias. Então, eu acho que no esporte e no dia a dia dá pra ser assim, né? Dá pra você se informar, dá pra você ser um cara ativo, um cara vivo, e acho que o Gustavinho jogador é a criança que cresceu com a Dona Glória lá e aprendeu em casa. Então vamos falar dessas ideias aí, porque pra mim foi assim, quando eu vi uma coisa que é muito rara no esporte, um atleta que tinha acabado de ganhar o título quando vocês ganharam a Taça Ouro. Eu quero que você conte um pouquinho melhor pra isso, com uma camiseta falando sobre a Marielle, perguntando quem matou Marielle. Eu não lembro quantos dias eram exatamente. 100 dias. 100 dias, sem nenhum resultado, sem achar a justiça que a Marielle precisava e que a gente precisava. E pra mim foi uma surpresa muito grande, eu achei sensacional, genial, ainda mais que era do Corinthians, eu sou corintiano. Como é que se teve a ideia de chegar? O que aconteceu para chegar a um ponto desse, de você fazer aquele registro num momento tão importante, imagino, da tua carreira? Foi ganhar um título, subir o Corinthians para a Liga Nacional de Basquete. Como é que foi essa ideia aí? Como é que aconteceu isso? Olha, primeiro eu acho que quando possível, é importante você se manifestar e se posicionar, ainda mais com uma atrocidade como foi essa no caso da Marielle, né? Uhum. E pouco foi falado, eu acho, e no esporte quase nada, né? Então lá no Corinthians, a gente tem um exemplo vivo da democracia corintiana, que foi, acho que, a última vez que se manifestaram de maneira digna no esporte, né? Uhum. Então eu sou muito fã do Dr. Sócrates e carrego essa lembrança e esse posicionamento dele comigo. Dele, do Casagrande e Vladimir principalmente. Uhum. Aí, conversando sobre isso com um amigo meu que é artista, o Renato Atuati, a gente estava conversando assim, uma conversa super informal, fazendo um churrasco em casa, e começou a falar sobre isso, né? Sobre como tá defasado hoje o esporte, que ninguém mais se posiciona e tal. E aí a gente teve esse papo inicial, né, sobre isso, ninguém fala nada, e ele falou, recentemente eu li uma matéria sua falando do Dr. Sócrates, que legal e tal, né? Aí corta num outro churrasco, entre treinos, né? Sim, numa folga, porque ninguém é de ferro. Sim, claro. E aí ele estava fazendo um curso no Tomiotaki, que ele tinha que apresentar duas coisas iguais, só que diferentes. Então ele apresentou um pano do futebol atual do Corinthians e dos anos 80. E ele falou, nesse ano ninguém está falando nada, e nos anos 80 teve todo um posicionamento, a luta pelas diretas já, né? Então, você vê como são duas coisas iguais, né? Uma camisa do Corinthians, mas totalmente diferentes. Então, saiu daí. E aí a gente estava conversando naquele primeiro churrasco muito sobre, como ninguém tinha se posicionado, ninguém tinha falado nada sobre a Marielle, que absurdo isso, né? E um pouco revoltante até, né? E aí ele surgiu com o quê? Ele falou assim, naquela época, nos anos 80, teve o dia 15 vote, né? E que eles colocaram na camisa junto com o Washington Oliveto e tal. E aí e acho que isso aí impulsionou muitos a votarem e tal. Acho que foi um movimento importante, né? Também teve o lado publicitário do Oliveto, mas teve o lance grandioso mesmo de atentar a política a quem não tinha olhos para isso antes.
E ele me usou como referência, na época, nos anos 80, também o Cildo Meirelles, né, que foi o artista que criou o carimbo do Quem Matou Herzog. Sim. Então ele falou assim, cara, eu sou mais esse tipo de arte, que consegue abranger mais um número maior de pessoas, não arte em galeria, assim, eu prefiro esse tipo de arte. Então, né, esse carimbo do Quem Matou Herzog foi nas notas de cruzeiro na época, então o boca a boca foi muito grande. E ele falou assim, cara, imagina vocês entrando com uma camisa dessa. E isso tudo ele fez numa apresentação. Né? O primeiro papo foi um papo totalmente descontraído, totalmente de risada, sim, de zoeira, e o segundo foi uma apresentação. Ele foi lá e falou, meu, imagina vocês entrando com esse Quem Matou Marielle. E isso foi tipo 2 meses antes da final. E aí eu cheguei pro diretor e falei, cara, e o diretor também, ele tem um posicionamento legal. Eu falei pra ele, cara, o Tonhão, gente finíssima, eu falei, ó, a gente precisa fazer isso, cara, dá uma olhada. Imagina o nosso time inteiro entrando, porque a nossa camisa não tinha patrocínio. Eu falei, cara, imagina o time inteiro entrando com essa camisa. Aí ele falou, pô, ainda é muito cedo e tal. Nesse meio tempo, teve a MP 841, que o Temer tentou assinar na medida provisória, que era para tirar o dinheiro da cultura e do esporte para colocar em segurança. E, pô, mais uma loucura, né? Mais uma atrocidade. Nesse tempo, teve uma declaração do André Sanches, o presidente, falando que teria que talvez acabar com o esporte olímpico do Corinthians se essa medida fosse assinada. Então a gente ganhou, eu cheguei no diretor e falei, cara, é uma oportunidade de a gente se posicionar agora. Voltei para esse meu amigo Renato, falei, cara, vamos fazer alguma coisa? E ele foi lá e criou uma faixa, que era esporte mais cultura igual a segurança. Passei pro meu diretor, o Tonhão, falei, Tonhão, e aí, vamos fazer? Aí ele falou, vamos fazer. Falou, ligou, avisou o presidente também já estava de acordo, colocamos a faixa lá, e aí ganhou força para Marielle. Né? Eu pensei, pô, já conseguimos se posicionar, era na final do campeonato, jogo televisionado, Corinthians em alta, porque nenhum jogo tinha sido televisionado até então, e começaram a passar na TV mais por ser o Corinthians mesmo. E aí na final, a gente estava jogando só de preto. E o uniforme branco já não estava mais usando, e eu fui lá na rouparia, peguei a camiseta da Marielle e levei pro Renato. Falei, meu, vai lá, põe o Quem Matou Marielle nela, que eu vou usar ela na hora vamos ganhar, e a hora que eu for levantar a taça, eu vou levantar ela. Vai ter um incentivo. Vou levantar ela. Só que a gente perdeu o primeiro jogo, e o segundo a gente estava perdendo de 8 pontos, era melhor de 5. Sim. Perdendo de 8 pontos, faltando tipo 1 minuto e meio. Sim. E 2 em casa, eram os 2 primeiros em casa e 2 fora. E aí, cara, a gente deu um gás final lá nesse jogo, conseguiu ganhar. E aí teve a virada toda, eu já com a camisa, fomos pra São José, ganhamos, perdemos o terceiro jogo, e aí no quarto, foram 4 prorrogações, foi um jogo tipo épico. Sim. Não acabava mais, assim, ninguém nunca tinha visto isso aí, empatava de novo, o jogo era pra acabar 10 horas, acabou meia-noite. E aí, quando a gente ganhou, eu cheguei no diretor, falei, cara, tô com uma camisa da Marielle aqui, vou vestir ela antes de levantar a taça. Meu amigo regalou o olho assim pra mim. Peraí que eu vou falar com os diretores acima, né? E aí eu vi, só que tava todo mundo extasiado, tava todo mundo tipo, né, eufórico assim, olhando. E eu vi que o nosso diretor, o Antônio, ele foi lá atrás deles, mas ficou meio sem jeito, porque ele não conseguia falar com os caras. Os caras estavam tudo ali na beira, ali, e a gente no pódio já. Sim. E eu com a camisa. Você já tava com a camisa? Não, eu com a camisa aqui, ó, né, na bermuda. E aí eu fiquei olhando, esperando ele, né? Ele não veio. Aí eu vi que um diretor tava me olhando bastante assim, e eu fiz assim pra ele, vem aqui rapidinho. E eu falei pra ele, ó, eu tô com uma camisa da Marielle aqui, eu vou vestir ela. Aí ele falou, pô, vai pra cima, pode vestir. Legal. E aí, pô, aí eu vesti, aí foi legal, porque, pô, foi um negócio que é necessário, né, cara, e é importante, e acabou sendo no 100º dia, né, sem nenhuma notícia sobre o assassinato, pouquíssima investigação, então acho que foi um marco importante e mais a favor dos direitos humanos, né, do que qualquer outra coisa. E você achou que tinha identidade isso com os jogadores, com o jogo que vocês fizeram? Porque a comoção foi geral, né? Quando morreu a Marielle, eu não sei se você lembra onde você estava, como era, mas foi uma comoção generalizada.
nacional e internacional, inclusive. Não, foi generalizada, sem dúvida. Eu acho que os jogadores, eles têm pouco posicionamento, assim. E tem arranca-rabo, e são bons esses arranca-rabos, principalmente em hotel, que a gente fica mais tempo junto, né? Tem uns posicionamentos aí totalmente toscos aí, que a gente tem visto aí na política e outras coisas, sobre diversidade de gênero e tal. E esses papos são bons, porque o basquete também, ele é um meio um pouco machista. E aí a gente tenta conversar, a galera põe os pontos de vista e tem uma discussão legal. E acho que com a Marielle também foi isso. Tinha gente que também não sabia quem era, e aí ficou sabendo, não antes, né? Ficou sabendo na morte e também não teve como ir contra uma atitude dessa, porque isso aí é isso, não é apartidária esse movimento, essa atitude. É um negócio mais a favor dos direitos humanos, né? A favor de uma mulher que levanta bandeiras fortes, maravilhosa, né? E que precisa, e que lutou pela minoria durante muito tempo e que não pode ser esquecida, né? Claro, com certeza. Agora, falando nisso, você falou sobre a democracia corintiana. Por que aconteceu a democracia corintiana? Essa camiseta que o seu amigo, essa instalação, não sei, né? Essa proposta artística que o seu amigo fez. Anos 80, uma camiseta, anos 2000, outra camiseta, duas camisetas que poderiam ser a mesma, mas que têm significados muito diferentes. Por que a gente, no Brasil hoje, que tem uma série de problemas também, por que não teve mais um movimento como a democracia corintiana? Você que é do esporte, por que não aconteceu outra coisa como a democracia corintiana? Por que foi tão único aquilo? Primeiro que a gente vivia um momento, né, de opressão aqui no Brasil. Acho que se manifestar nessa fase acho que é mais difícil até. E a gente contou com uns caras grandiosos, né, como engajados, como Sócrates, que não tinha medo, né, da censura, não tinha medo de se posicionar. Então eu acho que às vezes a gente fica um pouco refém hoje, refém do que os outros vão achar e refém um pouquinho de informação também. Eu acho que tem poucos atletas em condições de se manifestar e infelizmente eles ficam com medo, né, do que a imprensa vai achar sobre isso, ou do que ou de poder fechar uma porta com um cara que tem uma ideia diferente, vendo que tá vivo ainda, que tem oportunidade de se falar, e que se pode se falar, e é só questão de se informar, meu, e de ir atrás e de ter coragem de representar uma coisa que você acredita. Claro, falando em coragem, você falou muito do Sócrates, né? O que ele representa pra você? Pô, ele é incrível, né? Ele, eu acho que foi além de... Primeiro que o que ele fez pela política nacional, mas ele mudou um sistema dentro dos clubes. Ele botou em xeque, né, a postura de muitos diretores conservadores em relação primeiro a tomada de decisões, né, esse negócio, a hierarquia tem que existir. Eu acho que é normal isso em qualquer aspecto, em qualquer âmbito. Mas ele botou em xeque isso, então as decisões eram tomadas em conjunto. Tudo era votação. Então, primeiro que você tem que ter sabedoria e informação para poder se posicionar, para poder votar, você começa a ser mais reflexivo, você tem que saber do que você tá opinando, né? Então gerou isso dentro dos jogadores, que é isso que tem pouco posicionamento, dentro dos diretores, será que é certo? Será que não é certo? Né? Então eu acho que ele é um expoente aí, né? É um ídolo, né? É um ídolo do esporte, também por isso, também por ele conseguiu dialogar dentro do clube e nacionalmente, politicamente, né? O que o Gustavinho de hoje falaria para o Gustavinho mais novo, aquele Gustavinho criança, esse que você disse que começou a aprender basquete, política, tudo junto, convivendo com a sua mãe? Boa, bela pergunta, hein? Cara, eu penso assim, né, que profissionalmente eu tenho certeza que se eu fosse mais focado quando eu fosse mais novo, eu teria chegado mais longe.
sabe, quando eu era novo, eu também tive problemas de lesão quando eu tinha uns 20 e poucos anos e que me atrapalharam, eu tava numa ascensão muito boa da minha carreira. Mas eu acho que o meu estilo de vida, que, pô, eu sempre tive com meus amigos, sempre saí, sempre conversei muito, pô, sou botequeiro, então eu acho que isso aí contribuiu muito pra minha formação pessoal. Então eu acho que eu não me arrependo muito eu acho que me ajudou também, hoje em dia, pensando bem, como liderança, como ser um cara íntegro, como ser um cara comunicativo, as experiências que eu tive quando moleque e tal. Então eu acho que é difícil pensar isso, né? Se eu trocaria alguma coisa. Mas a única coisa que eu vejo hoje, lembrando um pouco da minha mãe, que minha mãe faleceu ano passado, é que, pô, ela manteve a positividade, tipo, a vida inteira, assim. Ela tava com câncer e tal, e ela continuou trabalhando, continuou tendo a vida dela. E assim, não é que ela mudou, agora, pô, eu tô numa fase terminal, eu vou começar a fazer isso, eu vou pra praia, e vou curtir, e vou tomar todas, e vou... Não, ela continuou fazendo as mesmas coisas. Então, pra mim, isso aí é o maior aprendizado, tipo, porque são as coisas que deixavam ela feliz. Que era ficar com a família, que era trabalhar e tal. Então, tipo, esse é o maior aprendizado pra mim, tipo... Entendeu? Não fazer as coisas que você gosta sempre, né? Tipo, tentar tirar proveito das coisas que você gosta e enxergar também o quanto as coisas são legais, né? Pô, eu sou um atleta de basquete. Pô, não tem como eu estar infeliz. Não tem como, você me desculpa. Tipo, tem um monte de coisa acontecendo, eu sei que dá pra pensar muito maior que isso. Mas, pô, meu uniforme de trabalho é uma camiseta, regata, um tênis e uma bermuda. Se eu estiver infeliz, pelo amor de Deus, irmão, entendeu? Então eu chego lá todo dia felizão e tento arrancar meu melhor. E quando eu era moleque era igual. Só que eu fazia muito mais presepada, eu me cuidava muito menos. Então, talvez eu tivesse me cuidado um pouquinho, eu falaria para me cuidar um pouquinho melhor fisicamente. Malhar mais, alongar mais, para ter menos lesão, para poder ter uma vida útil um pouco maior. Maravilha. E se você tivesse que colocar alguma coisa do avesso hoje, o que seria? E por quê? Eu viraria do avesso o cenário político. Eu acho que as pessoas têm que governar pros desprivilegiados, sabe? A gente vê muito papo aí eu tenho vários amigos que trabalham no mercado financeiro e tal, e falam da importância de recuperar a economia e tal, e eu acho que é verdade mesmo, o país precisa ter precisa ter uma economia forte para conseguir lutar pelas causas menores, mas eu acho que a gente tem que ter uma revolução educacional, né? Uma revolução em que todos têm que ter direito ao estudo, todos têm que ter direito à saúde. Então eu acho que isso que é o mais importante hoje. Cuidar das pequenas coisas, cuidar dos mais desfavorecidos. Eu acho que é isso que falta realmente no país. Valeu. Obrigado. Valeu, irmão. Valeu, Maurício. Show de bola. Muito legal.